Evangelho de João, segundo João, capítulo 11, versículo 25. Quem achou, diga amém. Vamos ver, depois eu deixo você se assentar e ficar à vontade. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, apresento o Senhor a Ti, a Tua palavra nesta noite. Tua palavra que é fiel para nos ensinar, nos exortar. Tua palavra, Senhor querido, que fala e age ao nosso coração. Meu Senhor, eu te peço mais uma vez, através do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa agir e falar com cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Eu sempre digo que Deus é maravilhoso. Nós temos um versículo tão poderoso e tão maravilhoso para as nossas vidas, que se você tomar posse entre todos os versículos que você possa encontrar na palavra do Senhor, mas se você olhasse e tomasse posse deste versículo, todas as outras coisas sobre a sua vida irá se completar. Diga amém. Amém. Jesus, ele diz que ele é a ressurreição e ele é a vida. Ele diz que quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Diga amém. O contexto de quando Jesus fala isso é no momento em que o seu amigo Lázaro, e nós até louvamos, hoje falamos sobre remove a minha pedra, porque a história aqui nos conta que o amigo de Jesus, Lázaro, ele adoece, e era um amigo do Senhor Jesus, Lázaro, Marta e Maria, mas Jesus estava fazendo a obra do reino, estava pregando em outra cidade. Quando a notícia chega até ele, Jesus, ele continua pregando, ele continua fazendo a obra que Deus Pai havia entregado em suas mãos. Passa-se alguns dias, Jesus, ele já sabia e ele já deixou claro aos seus discípulos que isso que estava acontecendo com Lázaro era algo para glorificar a Deus. Era um milagre que iria glorificar ao Senhor, tamanho era o milagre que ali iria acontecer. Nós sabemos que Lázaro ele fica doente enquanto Jesus está pregando. Agora então chega a notícia até o Senhor Jesus, dizendo: aquele teu amigo morreu. E agora Jesus volta para ver Lázaro, mas ele já volta com a convicção e sabendo, sim, ele está morto, mas ele viverá. Jesus já declarou, sim, ele morreu. Até os discípulos disseram, provavelmente será que... Vai pegar? Amém? Glória a Deus. Os discípulos falam com o Senhor: é bem possível que ele ressuscite na ressurreição que o Senhor tem pregado. E aí a palavra nos fala que Jesus diz e deixa bem claro: não, ele está morto, ele não está dormindo. E ele diz: eu vou até lá para despertar. E nesse contexto, depois lá na frente nós vamos ver esse versículo que o Senhor fala que ele é a ressurreição. Diga amém. A palavra nessa noite é sobre, e eu digo sempre que se eu pudesse colocar um título na mensagem, o título seria: nunca duvide de Jesus. Diga comigo: nunca duvide de Jesus. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver ainda em João 11:37. João 11:37. Deixa marcado aí, depois você vai acompanhando comigo. A palavra diz assim: alguns, porém, disseram: não podia ele abrir os olhos do cego e fazer também que este não morresse?
Amém? A dúvida agora está na população que ali conhecia Lázaro e conhecia Jesus. Sabiam do milagre e do poder de Jesus em operar milagres. Sabiam o quanto Jesus operou grandes milagres em que os cegos enxergaram, em que os coxos andaram. E agora eles questionam a Jesus. Eles duvidam do Salvador, eles duvidam daquele que estava operando grandes milagres, e a pergunta é: será que ele não poderia não permitir que Jesus, não permitir que Lázaro morresse? Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Às vezes você vê uma situação e aos seus olhos carnais, você acha que ali acabou, você acha que ali não há mais solução, mas para Deus, mesmo que esteja morto, viverá. Para Deus não há impossível, não há nada que o nosso Deus não possa realizar. Às vezes nós perdemos a esperança em algo que você tem pedido ou clamado ao Senhor, mas a palavra nessa noite é para que você não perca a esperança, não perca a sua fé, porque o nosso Deus, Ele operou no passado e Ele ainda opera, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos nisso. Não duvide do Senhor e do poder do nosso amado Jesus Cristo. Colocaram Jesus Cristo, fizeram dúvida sobre o poder de Jesus. A resposta para nós, se você vivesse naquele tempo, você está vivendo há mais de 2000 anos após esse milagre. Mas é bem provável que se alguém perguntasse para você, lá naquele dia, e você soubesse, o amigo de Jesus morreu, você ia falar, mas Jesus não poderia não deixar que ele morresse? Você responderia, Jesus poderia livrá-lo da morte. Mas a morte aqui de Lázaro era algo que o Senhor havia permitido. Então, meu irmão, mesmo que seja algo que aos seus olhos carnais você imagine que seja ruim, com Deus, aquilo que é ruim pode se transformar em bênção, pode se transformar num milagre. E quanto mais ruim for, e quanto mais difícil for, maior é o milagre, maior é o agir de Deus. O que seria para o Senhor curar alguém aqui de uma gripe ou um resfriado? O que seria para o Senhor curar alguém de uma bronquite? O que seria para o Senhor curar alguém de alguma enfermidade que você possa imaginar que seja menor? O que seria para o nosso Deus curar alguém do câncer? O que seria para o nosso Deus curar alguém da AIDS ou de qualquer outra enfermidade que você possa imaginar, ou que os médicos possam dizer que não há cura? Para o médico não há cura, para os homens da terra não há cura, mas para o Senhor existe cura, porque Ele conhece o homem e a mulher por dentro e por fora. Ele conhece os órgãos internamente em você. Ele sabe aonde está ferido, aonde está são, Ele sabe aonde Ele opera, Ele sabe aonde Ele vai agir dentro das pessoas, operando cura na vida de cada um que tem clamado a Ele. Diga amém. Amém. Nunca duvide de Jesus. Jesus, Ele volta, e eu imagino aqui Tomé dizendo aos seus discípulos, amigos, discípulos que ali estavam: vamos com Jesus ver Lázaro, que é bem provável nós também morreremos. Porque Jesus, ele tinha neste momento ameaças de morte sobre a sua vida, porque já queriam matar o Salvador. Mas o Jesus temer a morte, o nosso Salvador não temeria a morte, porque esse era o primeiro propósito que Deus
para lá no final morrer por causa dos nossos pecados, morrer por nós, sofrer por nós, para que Ele pudesse ressuscitar e agora nós temos vida. Só que não era propósito de Deus, de Jesus voltar ali e os seus inimigos o matarem ali naquele momento. Jesus, em um momento do seu ministério, ele quase foi apedrejado, mas ele foge, porque ali ainda não era momento, não era a sua hora determinada por Deus. Porque aí nós já olhamos para a palavra do Senhor e nós sabemos que tudo é determinado por Deus, há tempo para todas as coisas, e o tempo, você pode dizer ou pensar que não, mas o tempo que você vive nessa terra, ele é controlado por Deus. Porque quem fez o sol, e quem fez a terra, e quem fez a lua, e quem determinou que o dia tenha 24 horas, foram os cientistas, foram homens? Não, foi o nosso próprio Deus. E o Senhor, nosso Deus, nos dá uma promessa lá na criação, que houvesse dia e houvesse noite, e desde quando, há muitos e muitos anos, o Senhor criou essa terra, existe dia e noite, 24 horas para o dia, há apenas um dia que nós sabemos que Deus usa um profeta para que o dia fosse mais longo, porque o sol parou. Amém? O sol parou porque Deus permitiu. Então o tempo que você vive hoje, ele é controlado por Deus. Porque se Deus, nós sabemos que a Bíblia nos garante que nós vamos ter dia e noite até a volta do Senhor, e vai acontecer muitas coisas até chegar ao fim dos tempos em que todos vão ser julgados. E quando nós irmos para o céu, lá não vai ter noite, lá é apenas dia. E o dia não é o dia do sol que vai brilhar sobre a nossa cabeça, mas é o brilhar da glória do Senhor lá naquele lugar. A glória do Senhor, ele enche todo o templo. Então lá nos céus não tem o dia e a noite, é apenas dia. E é apenas, não apenas dia, mas é eternidade que nós vamos viver no Senhor. Diga amém. Não devemos duvidar do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel, diga comigo, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A primeira promessa eu já acabei dizendo que dia e noite vão se passar, e o Senhor nos garante dias e muitos dias e noites ainda para vivermos. Nós sabemos que Deus é um Deus que desde a sua criação, da criação de todas as coisas, céu, terra, homem, mulher, animais e tudo mais, o Senhor foi deixando promessas para nós, promessas para as famílias, promessas individuais para cada um que aqui está, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor, ele foi determinando promessas desde, eu posso começar aqui, poderia falar de Adão e Eva, quando eles pecaram, e o Senhor Jesus promete que da descendência da mulher viria alguém que pisaria na cabeça de Satanás, ou na cabeça da serpente. E você sabe que isso se cumpriu em Jesus Cristo, nosso Senhor, quando ele ressuscita da morte de cruz. Amém? Mas aí nós olhamos para Abraão, e Deus agora escolhe Abraão para que ele pudesse ser uma grande nação, e Deus começa a traçar algumas promessas, e tudo aquilo que o Senhor foi prometendo para Abraão foi acontecendo, porque Ele é um Deus fiel e justo para nos abençoar, mesmo até quando somos, talvez com o nosso coração duro, quando nós erramos, o Senhor ainda nos perdoa e nos abençoa. E Deus promete a Abraão fazer dele uma grande nação, e as promessas do Senhor é para que Abraão e da descendência de Abraão viesse
Salvador, viesse alguém que iria abençoar não apenas a nação de Israel, que ainda não existia, porque Abraão havia sido escolhido, mas Deus deixa uma promessa para Abraão: olha, de ti, da sua descendência, você vai ser uma grande nação, e dessa nação vai haver um que vai abençoar todas as outras nações. E esse um, você sabe que é o próprio Jesus Cristo. A palavra, ela vai se cumprindo as promessas. Nós vemos o Senhor abençoando Israel quando eles estavam no Egito, e havia ali uma promessa de um libertador, porque eles estavam há quase 400 anos cativos. E veio, Deus usa um homem para proferir uma profecia para Israel no Egito, e que haveria ali um libertador. E Deus envia e prepara a Moisés. E você conhece a história de Moisés? Deus usa a Moisés para libertar o povo de Israel que estava no Egito. Eu poderia falar aqui até a meia-noite sobre promessas cumpridas na palavra do Senhor. Eu poderia falar aqui de homens da fé, grandes homens da fé, que o Senhor os separou e prometeu algo e o Senhor fez alcançar. Você lembra de Davi, quando Davi foi ungido, ainda menino, ele foi escolhido ali pelo profeta e foi ungido na casa dos seus pais, ainda adolescente, e no determinado tempo ele se torna rei de Israel, porque havia uma promessa sobre a vida de Davi, e não sobre apenas a vida de Davi, sobre toda a descendência de Davi. Ali havia uma promessa, porque um pouco mais à frente a palavra nos disse que de Davi e da descendência de Davi, ali viria o rei. As promessas do Senhor, elas estão escritas nessa palavra. Elas foram acontecendo de tempos em tempos. Quando Jesus anda nessa terra, muitos talvez estavam ali sofrendo, com certeza estavam pedindo algo a Deus, pedindo agora um libertador, alguém para curar as suas enfermidades, porque ali os profetas não faziam nada naquele momento, os sacerdotes não faziam, os fariseus não faziam, os escribas não faziam, mas Deus agora envia a Jesus Cristo, e ele, como homem consagrado a Deus, porque ainda como homem nessa terra, ele não tinha toda a autoridade, todo o poder. Quem agia era o poder de Deus na vida de Jesus nessa terra. E o Senhor, eu tenho certeza que muitos pediram libertação, pediram cura, e o Senhor enviou, Deus enviou a Jesus e andou por essa terra, e milhares de pessoas, no tempo que Jesus andou nessa terra, foram curadas por Ele, através do poder de Deus e do Espírito Santo. Não duvide das promessas do Senhor. Não duvide daquilo que Deus tem preparado para ti. Ele tem muitas promessas para todos nós. A palavra do Senhor nos diz em Josué 21:45. Se você puder abrir, abra para você ter essa referência no seu coração. Josué 21:45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Tudo se cumpriu. Sabe que quando nós prometemos algo, nós como homens, falhos que somos, eu sou falho, você também é falho, nós pedimos misericórdia ao Senhor, amém? Mas quando você promete algo para alguém e você não cumpre, você fica sem crédito com essa pessoa, sim ou não? E quando essa pessoa te promete uma segunda vez, a primeira você até releva, mas quando ela te promete mais uma vez algo e ela não cumpre, o descrédito continua e ela passa a ser um pouco maior. Nós somos falhos, homens e mulheres,
pecadores, que precisamos da graça e misericórdia do Senhor. Mas quando nós olhamos para Jesus, olhamos para o nosso Deus, em que todas as promessas, elas se cumpriram em Israel, e ainda algumas promessas estão para se cumprir em nossas vidas, estão para se cumprir em nós como igreja, estão para se cumprir na sua casa como família, está para se cumprir lá no seu trabalho, se você tem assim orado e determinado, porque o que você apresenta ao Senhor, e você olha na palavra, Senhor, eu estou apresentando algo a Ti, e eu estou vendo que aquilo que eu apresento ao Senhor está na palavra do Senhor como promessa. Então você pode declarar a palavra do Senhor e as promessas que estão aqui e pedir a Ele: Senhor, cumpra em mim as Tuas promessas. Confie nas promessas do Senhor. Se Ele prometeu, com certeza Ele vai cumprir no tempo e na forma que Ele quiser. E não é o seu tempo e não é o seu jeito. É do jeito de Deus e é como Ele quer. É o trabalhar de Deus em nossa vida. Não queira mandar em Deus. Você não tem essa autoridade para mandar em Deus. É Deus quem manda em nós, amém? É Deus quem manda em você e você obedece. Você tem o papel de obedecer ao Senhor, mas dizer: meu Senhor, pela Tua misericórdia sobre a minha vida, cumpra em mim os Teus propósitos, e você pode ter certeza que eles vão se cumprir em sua vida. Deus, Ele tem promessas para todos nós. A maior promessa que nós temos, e esse é o objetivo de estarmos aqui, é a salvação das nossas almas. Você sabia que você é feito de corpo, alma e espírito? O corpo, quando morre, vai para a terra. A alma e o espírito é onde nós temos os nossos sentimentos e onde nos liga a Deus. O teu corpo não liga você a Deus, é sua alma e o seu espírito. Este corpo que nós vivemos, ele só vai poder ter ligação com o Senhor se ele for transformado num corpo de glória. Ele precisa ser transformado num corpo de glória, porque o nosso corpo, este seu corpo, ele tem um DNA que é cheio de pecado. A marca do pecado está aí. O teu sangue, ele tem pecado. Por mais que nós pedimos ao Senhor: me lava com teu sangue, porque o sangue de Jesus é limpo, mas o nosso não é. O sangue de Jesus é carmesim, é limpo e não tem sujeira, mas o nosso é. Então nós precisamos do sangue de Jesus para limpar os nossos pecados. E quando nós formos para a glória, se for a volta do Senhor, este seu corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Esse corpo físico que você vive, ele traz para você ansiedades. Esse corpo físico que você vive, ele pede a você algumas necessidades, e nós chamamos isso de necessidades físicas: o comer, o beber, o dormir, o descansar. E se você não tiver aquilo que é o básico para o seu físico, você vai ficar fraco e talvez um dia você até morre se não tratar e cuidar do teu corpo. Mas lá na glória, o corpo que você vai ter é um corpo transformado. A Bíblia nos fala que quando Jesus vier buscar a sua igreja, é algo que é muito importante você aprender e entender isso. Talvez você não consiga compreender ainda hoje, mas eu quero dizer mais uma vez para você poder guardar um pouco mais. Quando Jesus buscar a sua igreja, em primeiro lugar, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, de uma forma milagrosa, de uma forma instantânea, num piscar de olhos. Aquele corpo que estava deteriorado, porque é carne, o Senhor vai transformar aquele corpo de anos e anos ali, que já foi enterrado, o Senhor vai transformar ali num corpo de glória. Você já ouviu falar sobre o vale de ossos secos? Quem ouviu, diga amém.
E aí nós sabemos que essa transformação, ela vai permitir aqueles que morreram em Cristo viver lá na glória, porque lá o Senhor, Ele nos garante, e é uma das promessas que Ele nos garante, que vem embutida na salvação. Lá você não vai mais ter fome, lá você não vai mais ter sede, você não vai ter mais cansaço, porque o Senhor é o nosso descanso, é o nosso alimento, e Ele é a nossa bebida, e Ele vai suprir todas as nossas coisas e nossas necessidades quando estivermos nos céus, porque lá é um local preparado para os santos, preparado para o cristão, preparado para os filhos de Deus, para aqueles que adoram ao Senhor, preparado para os guerreiros, para aqueles que estão na batalha, lutando contra todas as hostes e setas malignas dessa terra. É aqueles que têm pregado o Evangelho. O céu é preparado para aqueles que têm santificado as suas vidas no Cordeiro, e é para lá que nós queremos ir. E se você quer ir para lá também, diga amém. Aleluia. Confie nas promessas do Senhor. Ele promete salvação, Ele promete para nós uma vida plena nessa terra. Pastor, eu ainda não estou vivendo uma vida plena. Olhe sempre para a palavra. Quantas vezes mais eu tenho que dizer? Olhe para a palavra. Quantas pessoas não viviam uma vida plena e quando encontraram Jesus começaram a viver essa vida plena ainda nessa terra? Uma prostituta foi levada até o Senhor, ela iria morrer, ela não estava vivendo uma vida plena, ela estava em pecado, e se ela morresse daquele jeito, com certeza ela iria para o inferno, mas levaram ela até Jesus, e o acusaram porque ela foi pega num ato de adultério, e a lei permitia que essa mulher fosse morta. Mas agora Jesus está escrevendo ali na areia e Ele pergunta: se ninguém tem pecado, atire a primeira pedra. E o Senhor Jesus a acolhe, o Senhor Jesus a perdoa, e ela agora deixa os seus pecados, ela se arrepende dos seus pecados e ela começa a seguir a Jesus. E quando ela começa a seguir a Jesus, ela começa a viver uma vida plena com o Senhor. Para viver uma vida plena, você não precisa ser rico. Para viver uma vida plena, eu digo que talvez você queira ter a melhor saúde da sua vida, mas talvez nem precise ter a melhor saúde. Você precisa ter Deus e o Espírito Santo sobre a sua vida, e aí você vai saber o que é viver uma vida plena com Deus. Aquela mulher sunamita que ia e o seu filho estava morto, e perguntaram: e aí, como está? Você vai bem? Ela disse: sim, vai tudo bem, porque ela já estava vivendo uma vida plena com o Senhor, e mesmo a morte do filho não a pôde abalar, porque ela sabia que Deus iria enviar alguém para operar o milagre na vida do seu filho. Isso é viver uma vida plena, é a vida entregue ao Senhor, confiando que Ele está conduzindo a nossa vida, a sua vida, em todos os pontos que você possa imaginar. É Ele quem deve conduzir a sua vida. Diga amém. Amém. O Senhor, Ele nos promete algo tão poderoso, e esse algo, Ele envolve toda a igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando Ele está subindo aos céus, depois de ressuscitado, Ele sobe e Ele diz: olha, eu vou aos céus, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. Eu não vou deixar vocês só. Ele deixa uma promessa. Vocês estão entendendo que o Senhor está falando de promessa? Ele deixa mais uma: eu vou deixar o Consolador com vocês. E aí, no dia de Pentecoste, a promessa do Senhor, ela se cumpre na vida daqueles homens e mulheres que estavam orando ali naquele lugar, e o Espírito Santo desce, e começaram a vir ali como línguas de fogo repartida entre eles, e todos que ali estavam começaram a falar em línguas estranhas, em outras línguas que o Senhor permitiu que eles falassem.
Diga amém. Amém. Não duvide da promessa do Espírito Santo. Quando você aceita o Senhor Jesus de coração, o Espírito Santo já está com você. Diga amém. Amém. Quando você faz a confissão de fé e entrega a sua vida nos braços do Senhor, ali o Espírito Santo, ele começa a fazer morada na sua vida, e aquilo que talvez havia de ruim em você, ele vai embora para dar lugar ao Espírito Santo para morar na sua vida, e aí você aceita o Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, e aí no outro dia você vai embora, e no mesmo dia você vai embora, mas no outro dia você precisa viver, e agora o Espírito Santo está ali para te ajudar, para te consolar, para te ensinar, para direcionar a sua vida. Então a promessa do Espírito Santo, ela é para todos nós, ela é para os pequenos, ela é para os grandes, ela é para as crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres. Não há idade, não há tempo. O Senhor, ele derrama do Espírito Santo para todos aqueles que querem receber. E a evidência do Espírito Santo em nossa vida é o falar em outras línguas. Diga amém. O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele promete provisão sobre as nossas vidas. O Senhor, ele te promete provisão nessa terra como família. Quem é família aqui? Levanta a mão. Você tem família de 1, tem família de 2, tem família de 3, tem família de 4, de 10 ou até de 20, mas você é família. E o Senhor traz provisão, é uma promessa que o Senhor deixa para nós, é a sua provisão. A palavra do Senhor nos diz que um homem, ele diz na palavra do Senhor que nunca viu um filho do Senhor mendigar o pão, porque o Senhor traz a provisão. Na hora que talvez você esteja mais apertado financeiramente, se você realmente adora a Deus, se você realmente ora, tem o Espírito Santo na sua vida, você vai dobrar o seu joelho e vai pedir ao Senhor: meu Senhor, misericórdia, o que está acontecendo comigo? Eu preciso de uma provisão, e na hora certa Deus vai enviar essa provisão. Eu creio nisso em nome de Jesus. A provisão pode ser Deus enviando alguém na sua casa, batendo na sua porta e levando uma cesta básica. A provisão pode ser, como já aconteceu comigo, um colega me ligar numa hora muito difícil e dizer: pastor Djalma, estou enviando para você um agrado para você. Você recebe em nome do Senhor? Amém. Você gostaria de receber um agrado de R$1.000, R$2.000? Amém. Mas não se pegue ao dinheiro, se pegue à bênção. Se pegue as bênçãos do Senhor, não é para ser engrandecido, porque o Senhor, ele olha o momento que você está agora, talvez precisando de uma provisão, de um recurso, e ele vai enviar alguém, ele vai enviar um anjo para te abençoar. Amém? Eu sempre digo que nós temos que trabalhar para alcançar os nossos recursos, porque Deus, ele também não gosta de pessoas preguiçosas. A Bíblia nos fala: o preguiçoso vai ver, vai ter uma formiga. Então, se você está com algum problema nas questões de provisões, a primeira questão é: olhe para a sua vida. Você realmente é trabalhador e trabalhadora? Você trabalha correto, segundo os mandamentos do Senhor? Você é um bom funcionário? Você é uma pessoa que lá alguém pode dizer: não, esse sim eu confio, entregar a chave da loja, porque eu sei que é homem ou mulher de Deus. Se você é uma dessas pessoas, Deus não vai deixar a provisão faltar sobre a sua vida. Mas se você não tem testemunho de vida nessas questões, e aí o patrão fala: não, essa daqui eu não posso deixar a chave da loja, porque olha lá, pode sumir alguma coisa. Aí para você não tem provisão, para você tem que ter um conserto com Deus em primeiro lugar. Ouviu um amém? Amém. O Senhor é um Deus que tem prometido para nós provisão para as nossas vidas, prosperidade para todos nós. Ele é um Deus próspero.
O Deus que eu sirvo e ao Deus que vocês servem também, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? A casa dele é de ouro. A rua, ela é de ouro, e as casas e as portas é uma pérola só. Rua de ouro e de cristais. O rio é limpo como a água cristalina. Como é maravilhoso! Eu falo, meu Senhor, derrama um tijolinho aí da calçada do céu para nos abençoar. Um dia nós vamos chegar na glória, amém? Amém. Pensa na sua mente o lugar mais bonito que você já viu nessa terra. É a praia, é a serra, é as árvores. Vamos ontem num lugar tão bonito, e meu filho está tirando foto. Um riozinho lá, umas árvores verdes, uma graminha, olha que bonito, vamos tirar foto. Você olha o mar e o pôr do sol, que coisa linda e maravilhosa. Não se compara àquilo que é os céus preparados para nós. A maior beleza que você possa imaginar nessa terra, nesse mundo, o lugar mais bonito que você pode imaginar, não se compara à entrada dos céus, nem à porta dos céus, porque lá é um lugar maravilhoso que não conseguimos nem entender ou nem explicar, mas é 1.000, 10.000, 100.000 vezes melhor do que qualquer coisa nessa terra. O Senhor promete para todos nós, e não só para os pastores, Ele promete que o Senhor, Ele vai cuidar de ti, e Ele vai te dar sabedoria. Eu aprendi, entre muitas coisas que nós aprendemos, eu aprendi com Salomão, que quando ele recebe ali a autoridade ali de rei, ele poderia pedir qualquer coisa ao Senhor. E ele pede o quê? Sabedoria. O nosso Deus e Jesus Cristo, o homem mais sábio que passou por essa terra, amém? O homem mais sábio, mais inteligente, com mais unção do Espírito Santo que você possa imaginar que passou por essa terra. Quando você está entregue às mãos do Senhor, as promessas do Senhor vêm sobre a sua vida. E se você realmente não está apegado às coisas materiais, o Senhor, Ele vai dando sabedoria à sua vida. Mas como é isso, pastor? Porque quando você está entregue ao Senhor, você vai se destacar na sua família, você vai se destacar na sua casa, no seu emprego, com seus amigos, você vai se destacar não como uma pessoa inteligente, porque existem homens inteligentes que não adoram a Deus. Mas quando a sabedoria que vem do Senhor sobre as nossas vidas, nós olhamos Salomão, quando apresenta a ele duas mães que agora estão ali questionando sobre uma criança. E a sabedoria que Deus deu a esse homem, de pegar e pedir ali alguém do exército, pegar a espada, então corte a criança no meio, para que entregue metade para uma e metade para outra. E a hora que ele determinou isso, a mãe verdadeira deu um grito, e a mãe que era falsa, pode ser assim mesmo. Como poderia imaginar algo tão rápido assim? É o Espírito Santo que entrega essa sabedoria. Sabe quando você tiver um problema e você resolve rapidamente, e alguém pode dizer assim, acendeu uma luz. Se você está em Cristo, é a luz do Espírito Santo. É o Senhor quem está ali colocando em ti sabedoria para tratar aquele assunto. Quando nós agimos dessa maneira, entregues ao Senhor tudo aquilo que vier de dificuldade, o Senhor te dá uma estratégia, o Senhor te dá sabedoria para vencer essa luta. É uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas também. A palavra do Senhor nos diz, entre tantas promessas, que o Senhor é aquele que pode nos dar vida eterna.
João fala: Senhor, só Tu podes dar-me, meu Senhor, somente o Senhor, meu Deus, pode me dar essa vida eterna. Só está em Ti, Senhor, esta promessa de vida eterna. Não tem vida eterna em Buda, não tem vida eterna em Pedro, João ou Maria, não tem vida eterna em nenhum outro homem ou nenhuma outra mulher que pode ter andado nessa terra. A vida eterna é somente em Jesus Cristo, que se fez mediador por nós em Deus. Então nós clamamos ao Senhor e temos acesso ao nosso Deus. Através do Senhor Jesus, a promessa que Ele nos deu, assim como foi proferido lá em Isaías, que viria o libertador de Israel, mas não apenas de Israel, mas de todo o mundo. Você sabe o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Precisa crer para obter a vida eterna. É uma promessa que precisa de uma ação. É uma promessa que precisa de uma determinação na nossa vida. É crermos no Senhor para termos a vida eterna. Aquele que crê no Senhor Jesus, primeiro crer e for batizado, será salvo. É uma promessa que precisa de uma ação das nossas vidas. Entre todas as promessas, essa é a mais importante, mas muitas das outras, ela precisa de uma ação. Você precisa agir para alcançar a promessa. O agir pode ser até dobrar o joelho no seu quarto e orar. O agir pode ser Deus te levar a algum lugar para você levar uma palavra. O agir pode ser tantas coisas mais que somente o Espírito Santo pode te revelar. Mas muitas promessas elas vão acontecer se você tomar posse e agir. Há um tempo atrás, quando eu estava trocando, eu não vou falar que estava desempregado, porque eu sei que é um processo de Deus. Eu vou lá naquela empresa onde eu trabalho hoje. E o primeiro dia que eu pisei o pé dentro ali daquele local, o Senhor falou comigo: é aqui. Mas para que eu pudesse estar hoje empregado lá, eu precisei ir até lá. Eu precisei fazer o meu currículo, caprichar no meu currículo. Eu precisei conversar com homens, com o diretor, com gerentes. Eu precisei me apresentar de uma forma saudável para que eles pudessem olhar para mim e falar: não, esse aí, ele tem a cabeça boa, dá para contratar. Porque se você não for preparado, vão falar que você é louco e vão escolher alguém que está melhorzinho que você. Algumas promessas você precisa se preparar, amém? Algumas promessas você precisa estar pronto para alcançar essa promessa aqui nessa terra, mas lá no céu muito mais ainda. As promessas que nós temos garantidas do Senhor e que são relacionadas à salvação, à vida eterna, nós precisamos nos preparar nessa terra para alcançarmos essas promessas. Eu aceitei ao Senhor Jesus, você aceitou ao Senhor Jesus e agora você está salvo, não precisa fazer mais nada. Não é assim que funciona. Você precisa continuar na caminhada. Você precisa estar servindo a Deus em comunhão com os irmãos. Não se engane com as mentiras do diabo, dizendo: olha, você pode louvar a Deus na sua casa. Você pode fazer aí mesmo as suas orações. Você não precisa de um pastor ou de uma igreja. Se você pensa dessa forma, eu gostaria até de te desafiar. Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Porque o nosso norte, a nossa direção é a Bíblia. Que ela diz que nós temos que ter comunhão com os irmãos. E mesmo dentro de uma igreja, se você está aqui e não tem comunhão com o irmão que está do lado esquerdo ou direito, você não tem parte com Deus. Tem que ter comunhão. Ah, pastor, mas é difícil, pastor, porque são pessoas que só vêm
humilhar, porque os humilhados serão exaltados. Você olha para a palavra e vai vendo respostas. Você olha para a palavra e vai vendo que tudo aquilo que você perguntar, aqui tem resposta. Então creia nisso em nome de Jesus. Muitas promessas, elas precisam de ações. E a ação que você vai fazer agora é colocar de pé em nome de Jesus. Coloque de pé. A palavra do Senhor nos diz, nós lemos o texto aqui, aonde Jesus ressuscita a Lázaro. E na abertura dessa mensagem, nós lemos o versículo de 11, capítulo 11, versículo 25, aonde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca mais morrerá. Duvidaram do Senhor. Jesus, quando ele estava na cruz, não feche seus olhos em nós, meu amigo. Jesus, quando ele estava lá naquela cruz, as pessoas passavam e balançavam a cabeça, falavam: mas olha só, conseguiu curar tantas pessoas, desce da cruz se você é Jesus. Desce da cruz aí se o Senhor é o Filho de Deus. Duvidaram do Senhor, mas havia uma promessa ali. Jesus estava falando com seus discípulos: olha, é importante que eu morra e ao terceiro dia eu ressuscite. Jesus deixou isso claro aos discípulos. Eles não haviam entendido ainda que esse era o propósito de Deus. Pedro até fala: Senhor, não vamos deixar que isso aconteça com o Senhor. Imagina que o Senhor vai morrer. E Jesus repreende a Pedro naquele momento. Mas aí nós entendemos que muitos duvidam do poder do nosso Senhor. Ele cura, ele curou os cegos, e agora ele não pode curar, não podia deixar que Lázaro vivesse. Olha, ele está naquela cruz, ele não poderia agora clamar a Deus e descer a cruz agora e ser curado das suas chagas ali. Com o poder do nosso Deus, sabemos que ele poderia, mas ainda não era o propósito de Deus, porque o propósito do Senhor era ainda muito maior. Jesus, quando foi tentado, Satanás chega até ele e fala: se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e transforma ela em pão. Mas a promessa do Senhor Jesus não estava ali no pão, para que ele pudesse comer e saciar a sua fome. Estava ele em vencer Satanás com a palavra, e foi isso que aconteceu nesse momento, quando Satanás oferece o pão, oferece todo mundo para ele. Jesus vence ele na palavra. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. A mensagem nessa noite é para que você guarde em seu coração: nunca duvide do Senhor. Eu quero orar por você. Se em algum momento da sua vida você teve dúvidas quanto ao poder do nosso Deus, você vai pedir ao Senhor nessa noite misericórdia e perdão. Você vai novamente se entregar totalmente a Ele nesta noite. Você vai pedir misericórdia se algum dia você questionou a Deus: meu Senhor, por que isso está acontecendo? E aqui o Senhor te fala nesta noite: Ele é o Deus que pode permitir todas as coisas, mas Ele não te deixa sozinho. Basta você crer e ter fé no nome do nosso amado Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós apresentamos, Senhor, a Tua igreja nesta noite, meu Pai. E nós agora, Senhor querido, pedimos a Ti, Senhor, meu Pai amado, se em algum momento, meu Senhor, a Tua igreja duvidou de algo, meu Pai, que o Senhor tem prometido para nós, meu Pai querido, nós pedimos a Ti agora o Teu perdão, meu Pai querido, meu Pai amado. Nós não queremos duvidar do Teu poder, não queremos duvidar da Tua glória, meu Pai, mas nós confiamos nas Tuas promessas, confiamos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que cuida de nós, o Senhor é o Deus que cuida do nosso tempo, da nossa vida, da nossa família, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora levante as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Você pediu perdão ao Senhor? Amém.
Agora você vai tomar posse das promessas do Senhor nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Se existe algo que você está apresentando a Deus, a promessa do Senhor ela vai se cumprir. Se você crê na palavra do Senhor, naquele que é fiel para cumprir, em o nome do Senhor Jesus, eu determino agora que as promessas do Senhor já estão sobre a sua vida e o Senhor vai completar o milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele vai completar. Toma posse da vitória, toma posse da bênção, em nome de Jesus. Você tem orado por cura, o Senhor é o Deus que cura. Você tem orado por libertação, Ele é o Deus que liberta o cativo. Você tem orado porque a tua família está toda bagunçada. Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus que transforma vida e coração. Ele é o Senhor. Toma posse das bênçãos em nome do Senhor Jesus. E agora, em nome do Senhor, eu peço a Ti, meu Senhor, aquele que tem clamado a Ti por cura, meu Pai amado, aquele que está neste momento agora, precisando, meu Pai, de algo de Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus agora, nós ministramos, ó Pai, meu Pai querido, Senhor, pela autoridade da minha voz, que o Senhor nos dá, pelo sangue do Cordeiro, eu determino agora a cura, meu Pai, dessa enfermidade e desse mal, em nome do Senhor Jesus, que toda dor vai embora, que toda enfermidade vai embora, para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor.